Brasil já foi colônia do Império, o Brasil já foi colônia de Portugal, o Brasil já foi Império, até que Marechal Deodoro da Fonseca, com uma frase ridícula, declarou: está feita a República. E daí em diante virou essa maçaroca aí que você tá vendo, né? Só que de lá até 1988, o país lutou muito por uma democracia de verdade. Mas antes da gente falar sobre o Brasil especificamente, vamos voltar naquele assunto que a gente tinha abordado anteriormente, né? Vamos falar para vocês sobre o que é democracia. Meu nome é Vitor Veiga e esse é o canal Eterno Vigilante. Você com certeza já ouviu seu professor falando assim: a democracia vem do latim e demos significa povo e kratos significa governo, logo democracia é o governo do povo. Esse conceito ele vem lá da Grécia, desde então sofreu algumas modificações desde a sua origem, né? Não se sabe exatamente aonde que foi, porque várias cidades-estados da Grécia tinham sistemas políticos muito parecidos, né? Mas a gente sabe que Atenas era uma democracia e ela produziu muito material para a gente poder avaliar, para a gente saber detalhes sobre esse sistema político, né? E hoje em dia a gente vê muita gente falando assim: ah, porque a gente não tem uma democracia de verdade, porque a democracia é muito falha, porque a democracia é isso, a democracia é aquilo. Ok, beleza. Então, antes da gente fazer confusão com essa coisa toda, vamos esclarecer que existem dois tipos de democracia em que todas as democracias do mundo se encaixam. Tem democracia direta, que é a minoria, e tem democracia indireta, tá? Democracia direta. Na democracia direta, todos os cidadãos têm uma participação livre, direta, incisiva nos assuntos do governo, né? Então os atenienses eles viajavam até a capital periodicamente para poder decidir assuntos que fossem relevantes para todo mundo, né? Então os representantes do povo, eles apenas organizavam as pautas, né? Eles colocavam as mais importantes primeiro, para serem tratadas primeiro, porque quem era de longe, por exemplo, vinha, ficava um dia, votava nas pautas mais importantes, depois despachava e voltava para a própria cidade, certo? Então eles votavam e iam embora. A vantagem é que você podia votar em tudo. Inclusive, você podia colocar as suas pautas, se você quisesse, em votação depois. Por exemplo, aqui, nós teríamos, o governo em agosto teria aberto um plebiscito para a gente saber se vai comprar vacina ou não. Então, provavelmente, a gente já está todo mundo vacinado, né? E democracia indireta. O que significa democracia indireta? Essa ideia de que você pode ir lá e decidir tudo que vai acontecer no Estado, isso começou a ficar impraticável depois de um determinado tempo. Porque as pessoas começaram a parar de ir, você pode procurar na história da Grécia, porque começou a desinteressar do assunto, ia cada vez menos pessoas para poder fazer a votação, o número de votantes foi ficando cada vez mais baixo e isso ameaçou o sistema democrático de entrar em colapso. Então algumas pessoas tiveram a seguinte ideia: tá, vamos eleger uma pessoa, para essa pessoa ser assalariada, pensar somente em políticas públicas, e aí ela vai ficar responsável só por isso. A gente paga o salário dela, ela vai lá para poder representar nossos interesses, né? E aí nasceu essa ideia de democracia indireta, ou seja, você vai eleger um representante e esse representante sim vai decidir os assuntos que são pertinentes às políticas públicas que você quer adotar, certo? Então ele levaria as propostas para a Assembleia, faria aquela argumentação e convenceria a Assembleia a adotar aquele determinado assunto que você colocou lá, certo? Então as primeiras escolas da Grécia, inclusive, elas surgiram com o intuito de formar grandes oradores, né? Eram sofistas, eles tinham esse papel de formar pessoas que iam lá, que falavam na frente de todo mundo, que convencia todo mundo. Então esse é o conceito, beleza? Mas vamos fazer uma pequena consideração. Atenas, se a gente comparar, por exemplo, com o Brasil, é infinitamente menor, certo? O Brasil, ele é continental. Tem como a gente instituir, por exemplo, uma democracia direta e todo mundo para Brasília votar? Não tem como. Então, qual é o nosso estilo de democracia? É democracia indireta, ou seja, você vai escolher representantes e esses representantes, sim, é que vão por você lá no governo.
Então vamos falar agora sobre cada um dos representantes do povo. O primeiro deles são os chefes de Estado, é o presidente, prefeito, governador. O presidente ele é chefe do executivo. A função dele é administrar o país, né? Ele coloca o país para poder rodar. Então ele vai decidir quem que vai... Ele decide o nome dos ministros, por exemplo, que são as pessoas que vão cuidar da saúde, que vão cuidar da segurança pública, da educação, etc. O presidente também é um símbolo nacional, ou seja, o que ele fala, o que ele diz, representa para os outros chefes de Estado não somente a opinião e as atitudes dele, representa a opinião e atitudes do Brasil, certo? As pessoas lá de fora veem uma nação inteira entrando em contato com eles através do presidente, tá? Então, além disso, o presidente tem também a função de fiscalizar os demais poderes da República, certo? Por exemplo, se o senador faz uma lei responsável lá, ele pode muito bem vetar a lei para que ela não prejudique as outras pessoas, certo? Ele pode usar o poder de veto dele. Os governadores têm a mesma função que o presidente, só que dentro da casinha deles, ou seja, eles cuidam das questões do estado deles, e os prefeitos cuidam de assuntos que são municipais, certo? O nosso Congresso ele é composto por duas casas legislativas, o Senado e a Câmara dos Deputados. E elas têm duas funções que são parecidas, certo? Na verdade, são as mesmas. Criar e modernizar as leis, né, para que elas atendam às demandas da população, e fiscalizar os outros poderes da República. Deputado e senador, por exemplo, pode asfaltar BR? Não, não pode. Isso aí é obrigação do governo federal, né? Ou seja, é função do Poder Executivo. Se o deputado ou senador está se elegendo, fazendo promessa para você de asfaltar a rua, etc, etc, ele está prometendo errado, porque quem faz isso não é ele, você está entendendo? Qual que é a função dele? É criar leis, é modernizar as leis e fazer com que isso aconteça. Agora, o que ele pode fazer? Ele pode fiscalizar se as portarias do governo estão agindo de acordo com esse propósito. Porque, afinal, todo ano a gente discute como é que vai ser os gastos do governo, certo? Para quê? O papel deles é garantir que esses gastos, que o Poder Executivo vai gastar o dinheiro com você, entendeu? Então, deputados estaduais e vereadores têm também as mesmas atribuições, mas cada um dentro da sua casinha. O judiciário, ele tem a obrigação de fazer cumprir a lei, certo? Para isso, todos os casos de violação de leis, sejam federais, estaduais ou municipais, tem que passar, por exemplo, por um juiz, ele precisa ser imparcial para poder julgar corretamente, né? Para decidir quem é que tá certo e quem está errado, para decidir quem está errado, o que vai fazer, como que a lei se cumpre com ele, o que ele está devendo para o Estado, né? Tem o promotor que representa a acusação, tem o advogado que vai defender o réu, né? E o advogado, por exemplo, ele vai também resguardar os direitos da pessoa. Porque mesmo que ele tenha violado algum direito, ele ainda tem outros. E esses outros não podem ser violados, eles têm que ser respeitados igualmente. É da defesa também o dever de apelar para as demais instâncias quando houver alguma coisa diferente no processo. Tá bom? Mesma coisa a promotoria. Se achar uma prova diferente que incrimine aquela pessoa, ele pode abrir o processo novamente, fazer tudo correr de acordo com os trâmites legais. E se, por exemplo, você viola uma lei federal, você vai ter que ser julgado por uma instância federal. Se você viola uma lei estadual, a mesma coisa, uma instância federal. Se é uma lei municipal, vai ter que ser julgado por uma instância municipal, que a gente chama de jurisprudência. Mas além desses três poderes da República, tem um outro que ele é muito, muito mais importante do que todos os três juntos. Por quê? O que é democracia, não é o governo do povo? Então quem é que está faltando nessa equação? Você, meu amigo. Só que todo mundo, na hora que vai falar de democracia, fala que você tem direitos, mas não fala quais que são seus deveres. Então está aqui esse canal para poder te lembrar que sim, você tem deveres. Então qual que é o dever do eleitor? O dever do eleitor é aprender a fazer, escuta o que eu tô falando, aprender, porque não é uma coisa que a gente nasce sabendo. Aprender a fazer suas escolhas baseadas na competência de cada um, né? Ou seja, você não vai eleger o deputado porque ele tem um penteado bonito, porque tem um sorriso branquinho, porque te dá uma cesta básica, não. Você tem que saber escolher a pessoa de acordo com as funções dela para depois não ficar chorando. Exemplo, você tem todo o direito de escolher um presidente de acordo com sua ideologia, com as suas pretensões ideológicas, né? O que você prefere como ideologia. Você não pode cometer a cagada de eleger um deputado e um senador que faz tudo o que o presidente quer. Ele não pode ser pau-mandado do presidente, porque qual é a função
do deputado e do senador? É justamente fiscalizar o Poder Executivo. Então, quando você faz uma escolha, você tem que pensar exatamente se esse deputado ou senador vai ficar fazendo tudo que ele quer ou se ele vai, de fato, fiscalizar o Poder Executivo, para não acontecer o que a gente está acontecendo. Também não precisa ser um cara que é o extremo oposto do presidente, tá? Pode ser uma coisa um pouco mais moderada. E assim, é saudável numa democracia pessoas com bons argumentos discordarem do presidente, discordar dos outros colegas, né? É saudável, por exemplo, você também ter o e-mail do seu senador, do seu deputado, né? Daquele que você elegeu, pra você poder cobrar uma posição se você perceber que as coisas na política não estão andando do jeito que você quer. Agora, se você deixa acontecer do jeito que tá, né? Qualquer coisa aí, o presidente pode fazer o que ele bem entender, os deputados podem fazer o que eles bem entenderem, usar o orçamento federal porque eles quiserem. Aí, meu amigo, aí você só tem que sentar e chorar. Desculpa, mas é isso. Por quê? Qual é o dever do eleitor? Fiscalizar. Escreve no comentário assim, olha, meu dever é fiscalizar os representantes. Fiscalizar os representantes eleitos. Escreveu? Obrigado. Se você só lembra de quem você votou para presidente, ó, plaquinha da vergonha para você, tá? Mas esse canal acredita no seu potencial e a gente sabe que a partir de agora que você conhece as funções de cada um e conhece a sua função na democracia, você não vai ficar fazendo torcidinha para candidato, né? Em nome de Jesus, você não vai mais se envolver nessa situação, porque, gente, sinceramente, no final das contas, já vi muitos deputados falando isso, que mesmo que eles tenham discursos acalorados lá em cima, no final das contas, eles sentam para tomar café junto, conversar numa boa, tá? Vou falar uma coisa para vocês. A gente vai deixar aqui embaixo o site do ranking dos políticos para você começar a fazer isso. Procurar saber o que cada senador e deputado está fazendo, né? Se ele tá se apresentando, se ele está indo nas sessões para poder votar, se ele vota de acordo com os interesses da nação de fato, né? Para você poder exercer o seu dever de cidadão. Chegamos ao fim, semana que vem tem mais. Né? Porque nós queremos um país livre e para isso nós precisamos continuar vigiando. Se você quer ser um vigilante também, se inscreve no canal, ativa o seu sininho, comenta aqui embaixo o que você gostou, o que não gostou, o que você quer ver nos próximos vídeos. Sejam os nossos olhos e ouvidos, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Falou!